Os compositores britânicos se destacam por sua ausência no Hall da Fama dos Compositores de Nashville. Conheço apenas um, seu nome é Roger Frederick Cook, que junto com outros 2 letristas e um executivo de publicidade, nos deu, em 1971, a canção memorável que eu gostaria de ensinar o mundo a cantar em perfeita harmonia. Isso foi há 50 anos. E acho que é seguro dizer que há 50 anos as vendas da Coca-Cola se foram muito melhores que um anseio expresso naquela música por reconciliação e harmonia. Porque, nesta tarde, vivemos em um mundo quebrado e fragmentado. Um mundo que é cada vez mais confrontado com um medo inegável pelo qual as pessoas se perguntam se conseguirão sobreviver à próxima semana, no mês que vem, no ano seguinte. E pessoas inteligentes não têm ajudado nesse sentido. O astrônomo contemporâneo da Academia Real do Reino Unido, professor de Cambridge, deu à civilização uma chance de 50% de sobrevivência no século XXI. Não há nada de novo nisso. Ele foi precedido por Bertrand Russell, que alguns de vocês devem se lembrar, que morreu em 1970, antes de perceber que sua palavra profética foi realmente inútil. Porque ele, na verdade, não tinha muitas esperanças para o século XX. Isso é o que ele disse. Eu não daria uma chance de 50% para a sobrevivência contínua de um ser humano neste planeta no final do século XX. É um cara muito alegre. O tipo de cara que você pode imaginar a pobre esposa quando ele desce para o café da manhã e ela diz: "O que você espera para mim esta manhã, Bertrand?" E ele diz: "Sabe, eu estava apenas pensando que é apenas na base firme de desespero inflexível que a habitação das almas pode ser construída." E ela diz: "Tenha um bom dia." Começamos desta forma porque é diante de tanta desesperança que o cristão, o crente, o seguidor de Jesus, tem uma nova canção para cantar. E no cerne de tudo está a esperança. E quando o Novo Testamento usa a palavra esperança, não é o mesmo que um otimismo secular. Não é incerteza sobre o que pode acontecer, e sim uma certeza confiante do que vai acontecer. É por isso que, nas palavras do compromisso ao lado da sepultura, o ministro ou o pastor dirá: "Na esperança firme e certa da ressurreição para a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo." É esta questão de esperança que Paulo se entrega na sessão de abertura de Colossenses. Fiquei muito encorajado por estar sentado aqui, me perguntando por que escolhi basear minhas observações em Colossenses capítulo 1. E esperando que talvez haja alguma indicação de que estou no caminho certo, e em seguida Blair Lynn se levantou e realmente leu minha passagem das Escrituras. Pelo menos me disse: "Beg, continue, acho que você está indo bem." Porque no versículo 3 do capítulo 1, ele aborda a esperança que os aguarda no céu. No versículo 27, ele se refere à esperança da glória, e no versículo 23, ele os exorta a respeito de seu compromisso com a esperança do Evangelho, e é esta esperança que se encontra em Cristo e somente em Cristo. Sua preocupação com eles é que eles possam sucumbir a uma espécie de variação perigosa e traiçoeira do próprio Evangelho cristão. E aqueles que comentam sobre a carta de Paulo aos Colossenses dão muitas explicações sobre o que essas preocupações realmente eram. O que sabemos é que o apóstolo considerava o que estava sendo sugerido a essas pessoas como sendo não apenas deficiente em relação ao Evangelho,
mas, ao mesmo tempo, também perigoso. E, portanto, é esta questão de estabilidade que ele deve se entregar. E, de fato, os 4 capítulos estão tratando disso de uma forma ou de outra. Nos versos que foram lidos para nós por Blair, ele fundamenta essa convicção em 2 coisas. Primeiro, na supremacia de Cristo e depois na suficiência de Cristo. E para que vocês entendam onde estamos indo, gastamos 1 ou 2 momentos com cada um e então podemos chegar a esta grande preocupação de estabilidade. Seria inteiramente apropriado se esses versículos que foram lidos por nós, especialmente começando no versículo 15 e até o versículo 20, fossem, como muitas pessoas sugerem, um hino cristão primitivo. Um dos cânticos espirituais do capítulo 13, versículo 16, sobre o qual Paulo escreve. Mas se Paulo o está citando, se ele o está adaptando, ou se ele mesmo está criando, é maravilhosamente impressionante que em 3 décadas da crucificação do Senhor Jesus Cristo, as igrejas que surgiram e as igrejas às quais Paulo se dirige tenham atribuído as mais altas honrarias da divindade ao Senhor Jesus Cristo. E os hinos que começaram a cantar são uma expressão de suas convicções teológicas. Se preferirem, a inódia deles está fundamentada em sua teologia. E eu sugiro que, se quiserem entender a teologia da igreja, então talvez possam ouvi-la cantar. E aqui, nesta pequena sessão, temos um dos pontos mais altos da Cristologia, ao lado do prólogo do Evangelho de João e a sessão de abertura do livro de Hebreus. E esses versículos em particular fornecem material suficiente para uma longa série, que obviamente vocês não estão procurando e para a qual não temos tempo. Podemos apenas voar sobre ela, o que irá desapontar alguns de vocês e encorajar outros. Essa é uma expressão normal que tenho de domingo a domingo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pensem que aquele que me viu, viu o Pai. Ele é o primogênito. Ele é o herdeiro do Pai. Ele é o herdeiro e o agente de toda a criação. Ele é, se preferirem, o Criador entrando em sua criação. Pois o mundo foi feito através dele. O mundo é sustentado por ele. E o mundo responde a ele. Vocês percebem que esta é uma perspectiva teológica distante? Certamente tem muito pouco a dizer para nós hoje. Bem, eu acho que ela tem muita coisa a dizer hoje. Primeiro porque é a Bíblia e também porque sabemos que hoje uma das coisas que Paulo está fazendo nessa sessão, e depois no capítulo 2, é alertar seus leitores sobre serem iludidos por argumentos capciosos e por teorias plausíveis. E quero fazer uma pausa apenas por um momento para nos ajudar a perceber que a doutrina da criação, e particularmente Cristo como agente da criação, é de importância fundamental em nossos dias. E eu vou dizer por quê. Porque o panteísmo está avançando muito em seu impacto. Ambientalismo radical, em sintonia com outras espiritualidades egocêntricas e auto-autenticadas, assumem de uma forma ou de outra que a criação da natureza encerra e contém o sagrado. A importância disso se encontra no fato de que, uma vez que somos parte da criação, então, como parte da ordem criada, se escolhermos nos envolver com o sagrado ou com o divino, não olharemos para fora de nós mesmos, olharemos para dentro de nós mesmos. E temos de reconhecer que, quando Paulo escreve no século I, a importância disso
isso em cada século continua a mesma. Temos que ensinar aos nossos netos que antes que houvesse o tempo, antes que houvesse qualquer coisa, havia Deus. Que a criação não é coeterna com Deus. Que antes da criação, antes de seu início, Deus habitava sozinho. No princípio, Deus. E então Paulo diz a essas pessoas que é de vital importância se manter sua linha, senão vão causar impacto em seus dias. Se preferirem, se vão cantar músicas que fazem diferença, entendam o quanto Jesus é supremo. Agora, se continuarmos nesta pequena sessão e no hino, iremos entender que Ele é o Senhor da criação. Ele é o cabeça da igreja. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Em outras palavras, tudo que pode ser conhecido da plenitude de Deus em forma corporal se encontra no Senhor Jesus Cristo. E Ele veio para que pudesse reconciliar tudo o que está rompido e tudo o que está quebrado, tudo o que precisa ser restaurado para ser trazido de volta sob o domínio de seu poder e da sua autoridade, o que, é claro, no final das contas, estará para nós em um novo céu e uma nova terra. E isso se dará pelo fato de que foi realizado na cruz, onde no capítulo 2 ele diz que ali ele desarmou todos os governantes, todas as autoridades, expondo-os à vergonha, triunfando sobre eles, pregando o registro de acusações contra nós na cruz. Na cruz, não em uma ideologia, não em uma ideia, não em uma filosofia, não em um programa, não em alguma habilidade de tentar se enganar de modo a fazer avançar sua causa. Não, ele resolveu isso. Jesus Cristo é supremo. A cabeça que uma vez foi coroada de espinhos está coroada de glória agora. O lugar mais alto que o céu oferece é seu por direito soberano. Agora lembrem-se do que ele está fazendo. Ele dirá a eles em um momento, quando chegarmos ao final. É melhor terem certeza de que não vão trocar a esperança que é oferecida a vocês no Evangelho. Número 1, vocês precisam ter certeza de que entendem e que se curvam diante da supremacia de Cristo. Em segundo lugar, que estão absolutamente convencidos da suficiência da obra de Cristo, uma obra que foi realizada na cruz. Por que haveria necessidade de tal coisa? Bem, a resposta que a Bíblia nos dá é que a razão de nosso mundo estar quebrado, a razão de nosso mundo estar doente, a razão de estarmos na situação em que nós nos encontramos é um estranhamento que existe entre Deus, que nos fez, e nós que nos encontramos amplamente distanciados dele, em um fosso onde não conseguimos nos mover. É uma inimizade dupla. Do nosso lado, por causa de nossa rebelião contra Deus, e do lado de Deus, por causa de sua ira estabelecida contra o pecado. Nessa situação, não há esperança de paz sem que Deus tome a iniciativa, e tomar a iniciativa é o que Ele fez em Jesus. João colocou isso da seguinte forma: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação dos nossos pecados. E naquela cruz, quando Jesus morreu, a ira de Deus foi satisfeita. Paulo, escrevendo a eles, diz: agora pensem nisso. Vocês estavam alienados, eram hostis em suas mentes,
perversos em seus atos, sem qualquer interesse em Deus, nenhum interesse em reconciliação. Além disso, ficariam felizes em reconhecer que eu estava cego, mas acreditem, eu vi tudo. E o que havia acontecido a eles? Bem, o Evangelho havia chegado a eles. O Evangelho não havia chegado ao Vale de Colossos pelos lábios do próprio Paulo, mas pelos lábios de Epáfras. E Epáfras era quem havia explicado a eles a maravilha do que Deus havia feito em Jesus. E é a isso que ele se refere no versículo 17. Ele diz: vocês aprenderam com Epáfras, que é nosso amado servo, fiel e ministro fiel de Cristo, e ele nos contou sobre seu amor no Espírito. Então isso foi anunciado a eles e aceito por eles. Calvino é muito útil quando em seus escritos diz que tudo o que Cristo fez por nós não existe valor algum para nós enquanto permanecermos fora de Cristo. Porque Jesus derramou seu sangue na cruz. Homens e mulheres não estão perdoados automaticamente. A reconciliação que foi feita é uma reconciliação que deve ser proclamada. E que então, tendo sido proclamada, deve ser crida ou aceita. E quando essa reconciliação, compreendida e aplicada, chega à vida de um homem ou de uma mulher, então o que Paulo diz aqui sobre eles é absolutamente verdade. Que na maravilha de nossas relações, somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou, segundo outra tradução, livres de acusações. Por que Cristo chegou a esse ponto? Porque Deus nos deu Jesus. Para que nele fôssemos apresentados santos, inculpáveis e livres de acusação. Agora deixe-me perguntar como isso funciona. É assim que Deus nos vê em Cristo? Eu sou uma nova criação, não mais em condenação. Aqui, na graça de Deus, eu me encontro. Sim, mas vocês dizem, e o fato de meus pecados, minhas imperfeições e meus fracassos, que são óbvios não apenas para mim, mas são óbvios também para minha esposa, para aqueles que me conhecem melhor. O que devo fazer quando minha consciência me acusa? Quando olho para isso e digo, essa é a minha esperança? É isso tudo que vou encontrar? E olhem para isso. Agora vejam, esta é a razão pela qual Murray Shane, que morreu aos 29 anos, ministro presbiteriano em Dundee, ele costumava dizer à sua congregação: para cada olhar que você der a si mesmo, dê 10 olhares para o Senhor Jesus. Dê 10 olhares para o Senhor Jesus, porque quando você só olha para dentro de si, o que você vê? Motivo para desespero, motivo para decepção. Mas quando você olha para Cristo, o que você vê? Tudo que é fornecido a nós está nele agora. Aqui está o ponto. O trabalho de reconciliação aconteceu em uma colina distante. Não aconteceu em meu coração e nem aconteceu em seu coração. Não o trabalho de reconciliação. É por isso que Lutero costumava dizer que precisamos perceber que, em um sentido realista, a vida cristã está toda fora de nós. Agora, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer simplesmente que não somos justificados, não somos reconciliados com Deus com base em qualquer coisa feita em nós. E não somos reconciliados com Deus com base em tudo o que é feito em nós. Somos reconciliados com Deus com base no que foi feito por nós, para nós. Aqui vocês percebem, se encontra a esperança cristã.
E uma mudança de status é sempre acompanhada por uma mudança no caráter. Para que nossa posição diante de Deus em Jesus, como justificados, na qual se baseia a nossa esperança, dá origem a esse processo de santificação onde, tendo sido predestinados a sermos conforme a imagem de seu Filho, agora somos transformados em sua imagem. E um dia, quando o virmos, seremos como Ele, uma vez que ainda estamos todos em construção. É um pensamento maravilhoso, que a base de nossa aceitação por Deus está na obra da cruz. E a evidência de nossa justificação está em nossa perseverança. Vou me lembrar de uma pessoa de nossa congregação em Hamilton, muitos anos atrás. Uma senhora enfermeira, solteira, que trabalhou muito bem no sul da Inglaterra, que por algum motivo havia visto a luz e decidido que a Escócia seria um lugar muito melhor para morar e se mudou. Acho que ela percebeu que sempre haverá uma Inglaterra enquanto a Escócia está no topo, e ela chegou e se tornou um membro muito feliz de nossa congregação. E ela nos contou sua história, foi batizada, contou como viveu uma vida bastante egoísta e era realmente desinteressada em Jesus e na Bíblia. E não fosse por alguns amigos que a haviam procurado, nunca teria sabido. Ela descobriu o que Jesus havia feito e sua vida era bastante desesperadora. Ela encontrou sua esperança nele. E me disse que um dia recebeu um telefonema de algumas mulheres com quem havia passado um tempo quando era jovem. Elas tinham vindo para a Escócia, eu acho que para ver o quanto ela é linda, e a chamaram e disseram: "Você conhece a Marian? Por que não saímos para passear na cidade, sabe? Como nos velhos bons tempos." E ela disse: "Bem, agora eu realmente não quero fazer isso." E uma das garotas disse: "Você sabe que não soa como a velha Marianne." Ela disse: "É porque eu não sou mais a velha Marianne." Uma das grandes mentiras que se espalha no evangelismo contemporâneo, particularmente entre a geração mais jovem, é que a melhor maneira de alcançar nossos contemporâneos é mostrar a eles como nos parecemos com eles. Leia a história da igreja, leia sua Bíblia. A igreja em cada geração avançou, mostrando ao mundo ao redor como ela é diferente. E a obra do Evangelho em nossas vidas é para cumprir esse propósito. Agora, meu ponto final, que foi realmente o inicial. O que ele está fazendo é estar preocupado com a estabilidade deles. E ele lida com isso, lembrando-os da supremacia de Cristo e da suficiência da obra de Cristo. Então, o que ele faz é muito direto. Ele os lembra de que eles eram anteriormente por natureza e agora a maravilha do que eles são pela graça. E assim, ao concluir sua observação, soa como uma nota de advertência. Uma nota de advertência, embora de forma positiva, apresentando vocês como santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele, se, de fato, permanecerem na fé, firmes e inabaláveis, sem mudar da esperança que é sua no Evangelho. Agora prossigo a partir do que ele continua a escrever, em particular no versículo 5, capítulo 2, de que está convencido sobre o fato de sua perseverança. Mas o que ele realmente está dizendo é que eles não apenas podem perseverar, como devem perseverar. Somente os que são guardados se guardam. Lembre-se de Judas. Mantenham-se firmes no amor de Deus. Como vou fazer isso? Como isso termina? Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair. Vocês seguirão adiante? Sigam em frente. Eu tenho que entender isso. Essa preocupação dele com o bem-estar deles. Porque o problema que estavam enfrentando não era algo que estava vindo de fora.
Era algo de dentro. As pessoas estavam propagando uma noção do Evangelho que, como ele diz, não estava de acordo com Cristo, ou que dava testemunho do fato de que, de uma forma ou de outra, os que sugeriam essas coisas não estavam se apegando à cabeça, estavam desconectados de Jesus. Agora pense nisso por um momento. É claro que não estamos no primeiro século, não estamos em Colossos, não estamos em Cleveland, mas em Nashville. E o que sabemos? Que estamos envolvidos em uma guerra contínua em 3 frentes, contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Somos os que anunciam uma esperança viva, um triunfo poderoso que é o nosso Jesus, certo? E o maligno está ciente do quê? Ele está ciente do fato de que o lugar onde o poder e a autoridade foram desarmados, desmanchados e desestabilizados, foi na cruz. Portanto, jamais ficaríamos surpresos que a estratégia em cada geração é a de desviar os crentes da única pessoa e do único lugar onde a reconciliação é alcançada e descoberta. É imperativo, ele diz a eles, que não se movam, estejam firmes e inabaláveis, que sejam fortes. E eu não vou recuar, citando Lutero e Tom Petty, mas principalmente Tom Petty. Você pode me deixar plantado diante dos portais do inferno, mas eu não vou recuar. E eis aqui algo mais que tenho em mente agora mesmo. Este é o desafio em nossa geração. Este é o desafio. Nós somos os defensores dessa notícia, dessa linda história de reconciliação em um mundo de alienação. Agora ele diz, não se afastem da esperança do Evangelho, não sejam como Himeneu e Fileto, a quem ele menciona quando escreve a Timóteo, que disseram que a ressurreição já havia acontecido, que não havia mais nada por vir, que tudo diz respeito ao agora e consertar tudo agora, que precisamos cuidar dessas coisas. Não, ele diz, escutem, vocês herdaram esta mensagem de Epafrodito. Esta é a mensagem que foi proclamada por toda a criação. Esta é a mensagem, ele diz, da qual sou um servo. E o que ele diz, e que vocês precisam entender é isto, que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a única resposta universal à busca do homem por realização espiritual. Ele é a única resposta ao nosso mundo doente. Ele está dizendo a eles, cuidado com o vírus que está pondo em perigo a saúde espiritual. Somente quando estiverem absolutamente convencidos da verdade, do poder e da relevância do Evangelho, que se agarrarão a ele com firmeza e o proclamarão corajosamente. E aqui estamos nós. E o nosso mundo é como... Nada realmente muda muito. Uma vez mais, as pessoas estão aqui para nos dizer que precisamos adotá-lo, precisamos ter certeza de que nosso engajamento social é suficiente, que o engajamento social flui do Evangelho. Não ousamos substituir o Evangelho. Precisamos ter certeza de que estamos deixando clara a base de nossa unidade, de nossa harmonia e de nosso engajamento racial. Escutem, ele é um subproduto do Evangelho, nunca é o Evangelho. William Booth nunca esteve mais envolvido com esse tipo de coisa do que qualquer outra pessoa do século XIX. Sua previsão no final do século XIX. Qual é a sua preocupação com a igreja do século XX? Aqui está o que ele disse. Minha preocupação é que o próximo século vai envolver religião sem o Espírito de Deus, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração, política sem Deus e céu sem inferno. Agora ouçam, essa palestra nem aconteceria se eu não citasse os Beatles ou Paul Simon antes de terminar.
Então, deixem eu terminar assim. Em 1964, Paul Simon fez uma viagem com sua namorada na época, Kathy, que morava na Inglaterra ou no país de Gales até hoje. De alguma maneira, aquela viagem que ele fez foi a inspiração para a música que escreveu intitulada América. Vocês lembram disso? Vamos ser amantes que casam nossos destinos. E assim por diante. Em determinado ponto da viagem, ele disse: Kathy, estou perdido. Eu falei, embora soubesse que ela estava dormindo, estou vazio e com dor. E não sei, porque apenas conto os carros na rodovia New Jersey Turnpike. Todos viemos buscar pela América. Adivinhe o que encontramos, a América? Porque ele permanece um clamor nesta noite. Porque estamos alienados de Deus. Porque somente em Jesus essa reconciliação é oferecida. Ó Cristo, em minha alma achou, sim, só achou em Ti a paz, a alegria e o favor, que tanto quis aqui. Ou, nas palavras de um compositor mais conhecido, somente em Cristo encontro a minha esperança. Um momento de silêncio, antes de cantarmos. Abaixem a cabeça enquanto somos conduzidos em uma canção.